Olá! Eu vim aqui contar para vocês de um projeto que é destaque até hoje. Ele já tem mais de 85 anos. Meu nome é Júlia Magaldi e eu vim em nome da Arco, então falar um pouquinho sobre a Falling Water, ou em português, a Casa da Cascata. A Casa da Cascata foi projetada pelo Frank Lloyd Wright, um arquiteto americano, e ela foi então feita em 1936, começaram as obras, e ela foi concluída em 1937, ou seja, há mais de 85 anos. É realmente um projeto emblemático até hoje, isso porque ele é um projeto também modernista, né? Então, o Frank Lloyd Wright, ele participava desse movimento modernista, apesar dele não seguir exatamente o mesmo estilo arquitetônico que o movimento modernista europeu, que era do Mies van der Rohe, do Le Corbusier, enfim. Então, ele acabou pegando alguns elementos dessa arquitetura modernista que estava sendo desenvolvida na Europa, com o movimento moderno, com o pós-guerra, com a necessidade de uma preocupação com habitações sociais e tudo mais. Ele pegou essa questão do material, da plasticidade do material, do concreto armado, da tecnologia. Ele acreditava que, obviamente, a função desempenhava um elemento fundamental dentro da arquitetura, mas ele achava também que a arquitetura tinha que ser desejável, né? Então não era só a forma segue a função e tá tudo resolvido. Não, ele achava que a arquitetura tinha que ter todo um apelo estético específico, e com isso ele acabou criando então também uma linguagem própria. E a Falling Water, né, a Casa da Cascata, ela foi desenvolvida depois de um período que ele passou sem desenvolver tantos projetos dentro do escritório dele, e ele foi chamado pelo proprietário da propriedade para desenvolver esse projeto. E quando ele visitou o terreno, ele chegou à conclusão então de que a casa tinha que ficar exatamente em cima da cascata, né? Isso tecnicamente era um desafio enorme para a época, até hoje seria um desafio, né? Mas a gente ainda tem muito mais tecnologias e tudo mais. Na época existiu todo um debate com a equipe técnica, aquilo era possível ou não era possível fazer, mas ele acabou conseguindo executar o projeto como ele tinha idealizado, né? Exatamente em cima da cascata, sem afetar a cascata em si. Então é uma casa que está meio flutuando em cima da cascata, e então ela está dentro daquele ambiente natural de uma forma muito integrada e com uma estética muito específica e muito diferenciada, ainda mais para aquela época. É uma casa que foi visitada ao longo de todos esses anos e um pouquinho, quase na década de 70, essa casa foi doada para virar uma fundação, para virar um museu, e já chegou a ter mais de 150 mil visitações em um ano. Então, é realmente um projeto que se destacou no meio de tantos outros, de tantas outras casas, virou um projeto único de uma casa que foi projetada para ser uma casa de campo para uma família. E ela tem então todo o apelo estético que ele trazia, além do concreto, tem muitos elementos em madeira, toda a integração da natureza é trazida para dentro da casa, né? Então, vãos grandes, janelas grandes, com aquela vista muito generosa para a natureza. Além disso, as próprias pedras, né? A gente consegue ver a pedra dentro da casa, as pedras onde a casa foi apoiada, né? Então, é um projeto emblemático do Frank Lloyd Wright. Ele é um arquiteto que se destacou muito ao longo dos anos. Ele desenvolveu vários projetos além da Casa da Cascata, muitas casas, né? Inclusive a Robbie House, que é uma casa muito específica, que era a casa dele em Chicago, e que tem várias soluções muito interessantes. Ele trazia outros elementos, né, como vitrais, ele desenhava o mobiliário,
E além dessas casas, ele também desenhou o Guggenheim Museum de Nova York, que é outro projeto super aclamado e emblemático dele. Então, a gente vê que o Frank Lloyd Wright, ele assinou, né, deixou a marca dele na história da arquitetura moderna. A gente tem um livro, a gente tem 2 livros sobre a Casa da Cascata. Esse aqui é um livro super pequenininho, mas ele tem várias informações bacanas sobre a casa, então fala sobre a duração da obra, né, que foi uma construção de 1 ano, que para os Estados Unidos, um pouco mais de 1 ano, que para os Estados Unidos é um tempo grande, né, eles têm muitas construções que são feitas em madeira, pré-fabricadas, então são construções geralmente mais rápidas. Além disso, fala sobre o proprietário, né, que era Kaufman, uma pessoa com muito dinheiro, obviamente, né, que tinha uma casa de campo e podia pagar por um projeto do Frank Lloyd Wright e construir este projeto megalomaníaco. Então, a gente vê que a construção, por exemplo, ó, olha o desafio de fazer um escoramento numa estrutura de concreto com uma cascata no meio. É bom que nos Estados Unidos eles não têm chuvas torrenciais, né? Que senão a casa com certeza teria caído, literalmente. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar aqui uma foto da Casa da Cascata. Essa foto aqui. E uma das fotos mais famosas, né? Que mostra daí a cascata embaixo, que é essa aqui. Então, ele conseguiu realmente também fazer uma inovação incrível em termos de construção, né? Conseguindo tecnicamente realmente fazer uma casa em cima de uma cascata. Então eu queria trazer para vocês hoje esse projeto, que é um xodó nosso aqui. Eu e o Marcelo, a gente ama esse projeto. Óbvio que tem questões, né, técnicas, foi muito desafiador na época, mas o resultado estético é maravilhoso, né? E é aclamado até hoje. Então, se você gostou desse conteúdo, curte aí o nosso vídeo e segue a gente no Instagram, falou? Até o próximo!